Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro, eu sou o Sidney Grassman. E se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Hoje são 13 de outubro e é o dia de nós falarmos sobre Golpes de Misericórdia de Marguerite Yourcenar. Essa é a leitura sequencial que estamos fazendo já há alguns meses, né? Foi uma ideia que eu tive ali durante o período da inundação no Rio Grande do Sul. A gente então leu um livrinho juntos, sem preocupação com spoilers, dividido em 30 páginas por mês. Esse é o nosso antepenúltimo encontro, nós ainda teremos mais 2 encontros. A história é bem básica, é a história de, supostamente, ao menos assim que a sinopse entrega, supostamente há um triângulo amoroso, um relacionamento que não se sabe se é incestuoso ou do que está falando, mas seria uma espécie de trisal, um triângulo amoroso entre Sofia e 2 rapazes, Conrad, que é seu irmão, e Eric, que é o narrador da história. Bom, e o que se percebe assim, lendo hoje essas 30 páginas, o que eu pude perceber é que da página 75 até a página 105, eu pude concluir que é um excelente texto, mas muito subjetivo, que Marguerite Yourcenar é realmente uma excelente escritora, mas que ela tem um péssimo narrador, que é Eric, né? Eric, assim, além dele não nos entregar uma história que faça algum sentido, que tenha coesão, coerência, essas coisas tão necessárias a um texto, ele parece, assim, uma mistura de falta de bom senso com atitudes arbitrárias. Inclusive, há um momento assim, em que eles bufeteiam a Sofia, a coisa é meio que feita do nada, e o leitor fica meio que perdido na história. Eu confesso a vocês que a história da parte de hoje me deixou com uma sensação de que eu estava lendo alguma coisa que não fazia sentido algum. Eu comecei assim, já que eu sei o quanto essa escritora é grandiosa, eu comecei a tentar fazer relações. Eu pude perceber que é porque a guerra em si, ela não tem nenhum bom senso. A guerra tem bom senso? A guerra tem coerência? Não parece ter. Então, acredito que esse texto caótico, esse caos, esse Eric perdido que descreve coisas que não fazem nenhum sentido, é uma correlação que a autora faz com o estado de coisas daquele lugar, né? Nós estamos aqui em um pequeno país báltico que está em guerra, luta contra os russos, a coisa não flui direito, eles brigam e morrem, e bombas caem para todos os lados. E no meio de tudo isso, exigir bom senso é um pouco que demais, né? Sofia passa a se comportar como prostituta, digo eu. Ela começa a ter um comportamento promíscuo e parece que tudo é feito para atingir Eric. Ela tem uma necessidade de atingir Eric. E Conrad continua na obscuridade. Lá pelas tantas, Conrad é ferido na guerra, né? E ele fica assim com uma perna machucada e volta para o castelo. Eles moram em um castelo. Mas ele muito pouco aparece. A importância dele ainda é um mistério para mim. Ela pergunta a Eric se ele se importaria se ela morresse. A gente percebe assim que cada um deles vive em função do seu próprio ego, né? Você se importaria se eu morresse? E coisas assim que acabam se tornando realmente cansativas. Eric precisa partir para a guerra, ele também precisa partir para a guerra. Os diálogos dele com Sofia são sempre sem sentido, né? Nós vamos ter, porque esse texto tem pouco diálogo, mas na partezinha de hoje, até que os diálogos, assim, eles saltitam aqui e ali, mas eles não fazem sentido.
E lá pelas tantas, Eric diz: meu único pensamento, tanto quanto posso recordar, era que se tivéssemos de morrer nessa noite, seria mesmo ao lado dela que eu escolheria estar. Uma hora ele a ama fortemente, daqui a pouco ele a esbofeteia, né? Ela o ama perdidamente, daqui a pouco ela está com 3, 4 homens que são amigos dele. Então é uma história assim, com uma falta de bom senso incrível. E se pude alguma vez amar Sofia em toda a simplicidade dos sentidos e do coração, foi de certo essa em que ambos tivemos uma inocência de ressuscitados. Cada vez que eles escapavam de um bombardeio, eles se comparavam a ressuscitados, né? É uma trama que mostra realmente o caos, tanto o caos externo que a gente enxerga, como o caos interior provocado pela guerra. Como eu nunca vivi essa situação, espero nunca viver, não posso fazer uma análise muito precisa. Esbufeteia, ele fala lá pelas tantas, esbufeteia. O impacto ou a surpresa foram tão grandes que ela recuou. Deu uma volta sobre si, esbarrou com o pé numa cadeira e caiu. Um fio de sangue no nariz veio acrescentar seu ridículo a toda a cena. Assim ele descobre o momento em que ele é violento, usa de violência com Sofia. E aí, quem pede desculpas para ele é ela. Fiquei assim com cara de paisagem. Eric, você é meu único amigo. Me perdoe, por piedade. Ai, só Jesus na causa, viu? E lá pelas tantas ele fala da memória. Não esquecemos, não podemos esquecer que Sofia já está morta, né? Eric já nos fala isso na primeira página. Sofia vai morrer em algum momento, que Deus a tenha. E não podemos esquecer também que Eric já é um homem de 40 e tantos anos, lembrando da época em que ele tinha mais ou menos 20. Então ele fala da memória. E aqui eu gostei muito da metáfora. Ele compara a memória com um documento muito preciso, mas ruído por vermes, ou seja, nós nos lembramos, mas nos lembramos apenas de fragmentos. Se retenho fragmentos, um texto cheio de lacunas, como um documento ruído pelos vermes, é isso que tenho. E falando sobre o linguajar de Sofia, que ele compara sempre com uma prostituta, ele diz: dir-se-ia uma fonte esguichando lama. E ainda no nada, no limbo, Conrad. Nós só temos mais 2 encontros desse livro. Vamos ver se Conrad aparece. Eu ainda tenho esperança. Sou otimista. O nosso próximo encontro sobre golpe de misericórdia será em 10 de novembro. Não sei se tem alguém acompanhando com livro físico. Aqueles que estão acompanhando pelo Kindle me falaram que a paginação não é a mesma. Então eu falo sempre do comecinho, da primeira frase e da última frase. Ele começa na página 105 dizendo: curvava a nuca, cega, de certo pelo vento. E termina na página 135 dizendo: ajunte-se a isso 2 ou 3 dezenas de recordações felizes. E é isso, gente linda. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê aqui na quinta-feira, o projeto Halloween. Vamos conversar sobre o livro de Denis Lehane, Ilha do Medo. Esse sim, um livro maravilhoso. A gente se vê na quinta-feira.